Para complementar nossas dicas para a segunda fase do exame de ordem que se aproxima, vou trazer para vocês algumas situações utilizadas para a peça prático profissional na segunda fase de tributário da OAB, para a gente identificar juntos aqui qual a peça correta. Em primeiro lugar, vamos ver qual foi a peça cobrada no último exame de ordem, o 26º exame de ordem. O caso concreto foi o seguinte: em execução fiscal ajuizada em 2017, em curso perante a primeira vara de execução fiscal da Seção Judiciária do Estado X, vejam que não pode identificar qual é o Estado, o contribuinte José da Silva foi citado para pagar o débito tributário de R$100 mil ou apresentar bens à penhora no prazo legal. Transcorrido o prazo, o executado permaneceu inerte. Diante disso, o procurador da Fazenda Nacional requereu a constrição de ativos financeiros do executado e, caso nada fosse encontrado, a decretação da indisponibilidade dos bens e direitos do executado nos termos do artigo 185-A do CTN. O juiz, então, valeu-se do sistema eletrônico de bloqueio de ativos financeiros, o Bacenjude, mas não encontrou valores vinculados ao CPF do contribuinte executado. Imediatamente após a tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros pelo Bacenjude, mas sem o exaurimento das diligências na busca de bens penhoráveis, como a expedição de ofícios dos registros públicos do domicílio do devedor, o juiz determinou, em caráter de tutela provisória cautelar, a indisponibilidade dos bens e direitos do executado, artigo 185-A do CTN, como requerido pela exequente, no valor de até 3 vezes o montante da dívida, como forma de garantir a efetividade final da execução. O executado, ciente desta decisão, que se encontrava lançada nos autos, mas ainda não publicada, e diante da iminente constrição patrimonial que viria a sofrer, procura você, como advogado, para que proponha imediatamente a medida adequada para a tutela de seus interesses, mencionando que essa medida não fosse direcionada ao próprio juiz, pois tem notícias de que o mesmo nunca reconsiderou uma decisão. Assim, redija a peça recursal adequada para buscar a reforma com urgência da decisão de indisponibilidade dos bens e direitos do executado. Veja que o próprio enunciado da situação já indicou que a peça processual será um recurso e não uma defesa, já excluindo a nossa possibilidade de avaliar uma exceção de presecutividade. Até porque a situação ela não traz qualquer problema quanto à executividade, qualquer contestação à executividade ou ao título executivo nessa situação. Além disso, a situação também indica que o contribuinte ele quer uma apreciação imediata do seu problema. Ele objetiva uma apreciação imediata por outro juiz, tendo em vista que o juiz não costuma reconsiderar suas decisões. Então, o recurso adequado nessa situação será o agravo de instrumento. Quanto ao mérito, a peça deverá ser desenvolvida com base no artigo 185-A do CTN e a súmula 560 do STJ, que determina que é necessário o exaurimento das diligências na busca de bens penhoráveis para a decretação da indisponibilidade dos bens. A gente não vai aqui se dedicar ao mérito, porque a gente está aqui objetivando só identificar a peça cabível. Vamos ver agora qual foi a situação concreta do 25º exame de ordem. José da Silva, servidor público da administração direta do Estado X, veja que não há identificação do Estado, teve sua licença-prêmio convertida em pecúnia, uma vez que não foi possível gozá-la por necessidade do serviço. Ao receber tal valor, em seu contra-cheque, verificou que havia sido descontado na fonte o Imposto de Renda da Pessoa Física, o IRPF. Inconformado, o servidor propôs ação contra o Estado X perante a terceira vara da Fazenda Pública da capital, juntando todos os documentos comprobatórios do desconto efetuado, a fim de obter a restituição do valor descontado, ou seja, ele ajuizou uma ação, já existe uma ação, em que ele pediu a restituição do valor.
O magistrado estadual indeferiu de plano a petição inicial, extinguindo a demanda sem resolução do mérito, por afirmar que o Estado X era parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo envolvendo imposto de renda, tributo de competência da União. Como advogado do servidor, redija a peça prático-profissional adequada para tutelar o seu interesse no bojo desse mesmo processo, ciente de que decorrem apenas 10 dias da publicação da sentença. Nesse caso, apesar de a situação não dizer expressamente, também vai ser um caso de um recurso, mas dessa vez será apelação. Veja que a situação diz que a medida será adotada no âmbito do próprio processo e ela indica uma decisão terminativa, uma sentença, com prazo ainda para apelação. Então, a peça elaborada terá que ser a apelação. Não pode ser mandado de segurança aqui nesse caso, apesar de a questão indicar que há prova pré-constituída, porque, nesse caso, cabe recurso com efeito suspensivo. Nas decisões que cabem recurso com efeito suspensivo, não é cabível o mandado de segurança. Quanto ao mérito, ele deve ser enfrentado utilizando o artigo 157, inciso 1 da Constituição Federal, que fala da transferência do imposto de renda retido da União para os estados, além da súmula 447 do STJ, pois o Estado é sim legítimo para figurar no polo passivo de ação de restituição do imposto de renda retido por ele mesmo, porque a receita é transferida para ele. Para concluir esse vídeo, eu vou trazer aqui para vocês a situação da peça prático-profissional do 24º Exame de Ordem. Vamos ver juntos. A indústria Alfa vende bebidas para o supermercado Beta, que, por sua vez, revende-as a consumidores finais, sendo certo que todas as operações ocorrem dentro dos limites do estado ABC, em cuja capital estão domiciliadas as duas sociedades empresárias. No estado ABC, tem vigência a Lei Ordinária número 123, que prevê a indústria como substituta tributária do ICMS incidente nas operações subsequentes. Em abril de 2017, o estado ABC exigiu da Alfa todo o tributo incidente na cadeia produtiva descrita. Assim, Alfa pagou o ICMS incidente na operação própria, a venda que fez ao supermercado Beta, e também na operação subsequente, isso é, o ICMS que incidiria na operação entre o supermercado Beta e os consumidores finais. Dessa forma, para a verificação do valor a ser pago, o ICMS foi calculado sobre o valor presumido de venda da mercadoria ao consumidor final. Ocorre que, para surpresa da indústria Alfa, o supermercado Beta sempre vendeu as bebidas produzidas por Alfa pelo valor de R$ 16. Resolveu, diante da crise econômica, comercializar as bebidas pelo valor de R$ 14. Com isso, a indústria Alfa entendeu que a base de cálculo do imposto foi inferior à que havia sido presumida, razão pela qual, na prática, pagou como contribuinte substituto um valor de ICMS maior do que aquele que seria realmente devido. Diante disso, e em razão de a indústria Alfa e o supermercado Beta serem clientes do mesmo escritório X, as duas sociedades empresárias lhe expuseram os fatos narrados acima. Na qualidade de advogados do escritório X, redija a medida judicial adequada para condenar o Estado ABC a restituir em espécie o valor do tributo pago a mais. Vejam que, nesse caso, a identificação da peça é muito fácil, porque o próprio enunciado já disse que o objetivo é um provimento condenatório para que o Estado restitua o valor pago a mais do ICMS. Então, a ação será ação de repetição do indébito. A peça será uma ação de repetição do indébito. Vejam que o próprio enunciado também exclui a possibilidade do mandado de segurança, porque ele objetiva a restituição do valor pago a mais em espécie. E no mandado de segurança não cabe esse provimento condenatório, apenas o provimento declaratório. No mandado de segurança só caberia uma declaração ao direito de compensação, e não é o objetivo dos contribuintes nesse caso, porque o objetivo deles é a restituição do valor em espécie.
Vejam que trouxemos aqui para vocês 3 situações já cobradas na OAB para a gente identificar quais são as dicas que comumente a OAB coloca nas provas para identificação mais fácil das peças. Vejam também que nos últimos 2 exames de ordem a peça cobrada foi um recurso, o que indica que vocês também devem estudar bastante os recursos com base no direito processual civil, o cabimento e as situações em que cabe cada recurso. Eu espero que as dicas aqui tenham sido úteis, a gente vai tentar gravar outros vídeos com outras situações e qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários. Eu desejo a vocês bons estudos e uma boa realização da prova da segunda fase da OAB.